galera, aqui é a Maria Júlia, esse é meu canal e hoje eu vou contar pra vocês todas as minhas leituras do mês de janeiro. Então, gente, eu li 5 livros, tive aí uma média bem fraca, porque esse mês foi um pouquinho corrido pra mim, tive algumas festividades, algumas coisas pra fazer, mas eu consegui ainda ler 5 livros esse mês e eu vou contar pra vocês. Pra quem não sabe, eu fiz resenhas de todos os 5 livros, vou deixar o link na descrição de todos, se vocês se interessarem aí pelo que eu vou falar de cada um deles, pra vocês darem uma olhada na resenha geral da minha experiência, gente. Não necessariamente vou contar a história do livro pra vocês, mas eu vou contar como é que foi a minha experiência de leitura com esses livros. E o primeiro livro que eu li em janeiro foi A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. O que acontece, gente? Eu comecei a ler esse livro no final de dezembro, terminei no comecinho de janeiro e eu amei essa leitura, gente. Eu não sou fã de histórias de fantasia, eu prefiro de uma coisa mais real, uma coisa mais normal, mas eu amei essa leitura. Na verdade, isso aqui é uma trilogia, tem mais 2 livros, vou trazer resenha no canal de cada um deles, já tenho todos eles lá na minha estante. E A Bússola de Ouro vai contar a história da Lyra, que ela vai viver numa sociedade distópica, como se fosse assim, uma fantasia que acontece, gente. Nessa sociedade, as pessoas elas têm uma alma, como se fosse uma alma fora do corpo, e essa alma é chamada de Demon, e esses Demons são no formato de animais. Então, assim, no começo, quando você ainda é criança, o Demon, ele não é um animal específico, ele vai mudando de acordo com a situação, até quando você fica mais velho e você vai ter um Demon específico. E o que acontece, gente, lá onde ela tá morando, ela mora em Oxford, numa faculdade, ela tem 12 anos e ela é órfã e ela mora lá nesse lugar. E o que acontece, lá onde ela tá morando, vai acontecer alguns sequestros nessa região e ela vai atrás, porque um dos amigos dela vai sumir, vai ter todo um desenrolar para que ela vá atrás dessa criança e ela vai descobrir o que tá acontecendo, vai ter várias reviravoltas nessa história e eu amei essa leitura, gente. O segundo livro que eu li em janeiro foi O Vilarejo, do Rafael Montes. Foi meu primeiro contato com esse autor nacional, que vai contar, assim, uma história bem macabra sobre um vilarejo. O que acontece, gente? São 7 capítulos, cada capítulo vai representar um demônio, e esse demônio vai representar um pecado capital. Então, assim, as histórias vão... Você pensa no começo que vão ser histórias separadas, mas que no final elas se complementam e vão ter um porquê que isso tudo aconteceu. E a gente vai muito, assim, eu acho que foi o mais interessante nessa história, que você vê como aqui até que ponto o ser humano chega para fazer as coisas que ele tem que fazer com a desculpa de eu preciso sobreviver. Mais um que eu quero contar pra vocês, a minha leitura foi de O Senhor das Moscas, do William Golding. E o que acontece, gente, esse foi um livro que eu esperava muito mais e eu não gostei muito. O que acontece? Vai contar a história de umas crianças que estão perdidas. Na verdade, a gente não sabe, né? Então, elas estão perdidas numa ilha e é como se fosse... A minha interpretação é que como se fosse uma experiência que está acontecendo naquele lugar, mas também não fica claro muita coisa. E essas crianças são colocadas naquela situação e que elas vão meio que fazer uma sociedade e assim vão ter algumas lutas e guerras, algumas brigas por causa de ego, políticas que vão acontecer naquele ambiente ali. Então, assim, foi uma leitura bem ok. Gente, vocês estão ouvindo um cachorro latindo, me desculpem, mas é isso mesmo, não posso controlar. Mais uma leitura que eu fiz esse mês foi de A Cabana, do William P. Young, e eu amei esse livro, gente. Esse livro vai contar a história do Mark, que ele foi passar um fim de semana com a família dele, com a família não, com os filhos dele, num camp, e o que acontece? A filha mais nova dele vai desaparecer. Então a gente vai ter todo o desenvolvimento da história, porque a gente vai descobrir que essa criança morreu e que assim, vão passar alguns anos e ele não descobriu muita coisa do que, por que aconteceu aquilo com a filha dele. O cara não tá preso que fez isso. Então ele meio que perde a fé em Deus por causa dessa situação. Então a gente vai desenvolver essa história até o momento que ele vai ter uma experiência divina com Deus. E a minha última leitura de janeiro foi Entradas e Bandeiras, do Fernando Gabeira, que é um livro, gente, não pense que é um livro político, é simplesmente uma autobiografia dele no período que ele volta para o Brasil após 10 anos de exílio na Europa, depois de ele ter participado do sequestro do embaixador americano. Então, gente, eu gostei muito dessa história, eu gosto muito de... Como eu falei, né, eu não sou muito fã de fantasias, eu prefiro umas coisas mais reais, e eu gostei muito dessa história. Eu acho que o final deixa um pouco a desejar,
desejar, mas faz parte, né? Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi o meu primeiro vídeo contando pra vocês a minha leitura de cada mês. Pretendo fazer isso durante o ano inteiro. Então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e me siga no Instagram, @majudeolindo, gente. Beijo e até o próximo vídeo.